Amigos e irmãos, nós somos os paladinos da notícia. Marcelo Fedegger, do Jornal Impacto. Fernando Tupan, do blog do Tupan. Dr. Ogê Buque e esse amigo Johnny Schemberg. A nossa conversa de hoje é com Fernando Francischini. Boa noite. Começamos um Paladinos da Notícia hoje com um paladino. Porque o homem tem história, e não é pequena história. História onde? História na Polícia Militar, depois Que história na polícia, hein? Hein? Só confusão, né? Só confusão. Mas na Polícia Federal ele tem uma história muito produtiva. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Quanto tempo nós nos vemos? Não, eu vou contar para vocês. Doutor Tupan. Eu sou obrigado a contar. Eu faltei 2 semanas, uma porque estava acometido de uma doença da idade. Visitei o nosocômio, que é o hospital, bem linguagem. Nosocômio. E na outra quinta-feira eu estava viajando. Apresentou atestado ou não? Não trouxe ainda. Eu cometi uma falha. Johnny, eu não trouxe o atestado, mas também o salário está atrasado. Então estamos bem também. Tá normal. Tá normal. Então, com o Tupan, a gente tem o prazer de ter hoje o delegado Francischini, que é um R2 do Exército Brasileiro. Depois ele serviu essa força que nós todos temos um carinho extraordinário, que é a Polícia Militar do Estado do Paraná, que para nós tem uma importância relevante, tem serviços prestados ao nosso Estado, à nossa pátria. Depois ele foi delegado federal e foi responsável, todo mundo sabe disso, né, pela prisão, nada mais nada menos do que o Fernandinho Beiramar e o colombiano Juan Carlos de Abadia. Tem que falar bacana assim. Foi eleito deputado federal, foi um dos líderes na aprovação da Lei do Combate ao Crime Organizado, do impeachment da estocadora de vento, a Dilma Rousseff. E ele tem um recorde em 2018, né? Porque ele foi o deputado estadual mais votado na história do Paraná. Não é perto dele, mas com votação muito grande, tem o Ervin Bonkoski e o Alexandre Cury, mas sempre na metade do que ele fez, né? E depois teve aquela palhaçada, eu vou ter problema, né? Mas quando fala de Supremo Tribunal Federal e da cassação do Francischini e da prisão do Bolsonaro, daí, assim, para um cara como eu, minha gente, os paladinos da notícia, eu tenho 50 anos de advocacia. E aí ver essas duas excrescências, eu estava no partido lá com o Francischini. O Francischini entrou no ar 10 minutos antes de acabar. Eu também fiz isso uma vez, sabia? Na televisão do Luiz Mussi. Mas eu só era um homem de comunicação na época. E eu entrei 10 minutos adiantado também. Com uns 4, 5 minutos chegou a Polícia Federal. Na eleição do Requião, quando o Requião foi eleito em 2002. Aí os caras chegaram, umas metralhadoras pretas, um troço complicado. Me tiraram do ar, mas eu não sofri depois problemas porque eu só estava fazendo televisão. O Fernando Francischini fez uma votação extraordinária, quase 500 mil votos, o que diferenciou a eleição, né, do Legislativo Paranaense. E aí teve uma cassação que ele vai ter o resultado disso, na minha modesta opinião, agora em 2026, que vai ser outra vez candidato, e naturalmente as pessoas que fizeram aquela votação e que se sentiram... É ruim, né, torcer para o time que toma um pênalti fajuto, né? O jogo tá 1-1 e tal, pá, não sei o que, o cara marca no caos 46 do segundo tempo, você sabe que não teve o pênalti. Aí no jogo da volta, todo mundo torce ao contrário. Todo mundo torce ao contrário. Naturalmente, isso vai acontecer com o ilustre Fernando Francischini. Boa noite, tudo bem? Senhor. Tudo bem? Boa noite. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Assuma, meu guri. Eu assumo? Lógico. Francischini, me conta essa história da perseguição. Esse é o Tupan. Já vai direto. Eu já quero ir na goela, que a gente sabe que ele fez uma apresentação excelente de você, e agora você conta, você se sente perseguido? Veja,
Eu já nunca teve um lugar em que eu me sentisse tão à vontade, igual com 2 comunicadores do peso de vocês, que estão em veículos que podem falar o que pensam. São poucos veículos que não têm verba de publicidade do governo federal, que podem continuar falando o que pensam. Não é CA, CB, não importa se é direita ou esquerda, importa é que tem que ter liberdade de expressão. Se aquele comunicador é de esquerda e o ouvinte dele, a pessoa que quer ouvir a sua opinião é de esquerda, ele tem direito de falar. Então, isso não aconteceu nos últimos anos e aconteceu comigo. Quando que alguém que não tem nenhuma ação criminal, não tem nenhuma improbidade, não tem nem ação civil, vai ter um mandato cassado com quase 500 mil de votos para deputado, porque fez um vídeo detonando e criticando o sistema. Fez um vídeo quando 10 pessoas estavam já sendo ouvidas na Justiça Eleitoral reclamando que as urnas não funcionavam. Pessoas, inclusive um caso em que uma urna foi retirada pela própria Justiça Eleitoral e trocada numa das sessões eleitorais aqui de Curitiba. Eu simplesmente entrei no ar e falei, usando a minha imunidade parlamentar, eu ainda era deputado federal, não pedi voto para dizer que eu tive impacto, porque a minha cação foi disso, que o vídeo impactou no meu número de votos. Faltando 10 minutos, ninguém mais está votando. Todo mundo sabe que as sessões eleitorais estão abandonadas. Então, não pedi voto, não disse o meu número e ainda atrapalhei o meu eleitor, porque eu disse que eu era deputado federal e eu estava concorrendo a estadual. Quer dizer, tudo como aconteceu aqui. O TRE me absolveu aqui no Paraná de uma forma muito firme, mostrando que a Justiça Eleitoral no Paraná, que é composta pela Justiça Federal e Justiça Estadual, fizeram um julgamento imparcial. Pela OAB, acho que o presidente atual da OAB fez um artigo, mesmo não pensando, não tendo o mesmo alinhamento ideológico como eu, mas pensando juridicamente, fez um artigo nacional dizendo que aquilo arrebentava com a segurança jurídica das eleições. A Justiça Eleitoral, ela entra para restabelecer a votação quando alguém roubou, usou um poder econômico, um abuso de autoridade brutal para restabelecer a ordem. Não impactar na vontade do eleitor. Foi o que aconteceu comigo. Eu assistia no Congresso Nacional depois de cassado, senadores e deputados federais, estaduais, por Brasil afora, respondendo corrupção, desvio de verba, lavagem de dinheiro, pegos com dinheiro na cueca, que estão lá no Congresso Nacional. E eu que fiz um vídeo criticando o sistema, estava cassado. A minha esposa, a Flávia, sempre brinca comigo, né? A Flávia fala, você é o único cassado que entra num show, num jogo de futebol, num evento, tirando fotos que as pessoas me procuram. Cara, você é o perseguido, é o injustiçado. E os que me caçaram não podem nem sair na rua. Para ver como o sistema está desequilibrado, quem caçou alguém supostamente por ter um ilícito não pode sair na rua, não pode pegar um avião, tem que andar com segurança até no exterior. E o caçado, supostamente, que na visão deles teria cometido um ilícito, anda na rua tirando foto e, com certeza, a gente vendo pesquisa vai ter uma volta que é uma correção de uma injustiça, de uma perseguição brutal. Eu acho que essa é a explicação minha para o ano que vem. Muita gente fala, não volte mais, eu estou advogando, está indo super bem, meu trabalho como advogado, estou fazendo muita coisa na iniciativa privada, mas tem coisa que está no nosso sangue. Essa coisa de falar, minha rede social continua muito forte, batendo 15, 20 milhões de alcance mês só no Instagram, quer dizer, para mim é um orgulho falar. 15, 20 milhões é falar com o país, não é só com o Paraná. Isso é índice de Rede Globo. Então, para mim, essa volta é a volta que eu tinha que fazer ainda na minha vida para poder passar uma tinta em cima daquilo que para mim foi ofensivo, afetou minha família, meus filhos, minha esposa, que naquele momento da cassação foi uma humilhação pública brutal e a população do meu lado olhando aquilo, mas fui retirado da Assembleia, retirado de um gabinete que representava mais de 427 mil pessoas. Então foi uma coisa, em 2 dias da decisão do TSE, eu já não podia nem entrar na Assembleia, porque eu já não tinha mais gabinete, não tinha estrutura, não tinha minha caneta, nem o microfone para fazer as denúncias. Então o ano que vem a volta, e eu decidi voltar a deputado federal,
Porque aqui o Estado, querendo ou não, está muito organizado. A grande disputa, na minha visão, é a disputa em Brasília. É lá, com o Lula presidente fazendo um péssimo mandato, destruindo o país, que tem que estar as vozes mais fortes. Hoje, as bancadas dos estados, não estou focando no Paraná só, vamos falar genérico, para não dizer que eu estou falando de A, B ou C, mas é uma bancada TIM. São deputados do like, que resultado pouco, fazendo o mesmo na oposição, porque passam o dia fazendo vídeos em plenário para buscar o like, para ter mais alcance, para não ser mais resultado, projeto de lei como a gente tinha, impeachment para tirar a Dilma, ações vigorosas na justiça, poucas. É meia dúzia de gato pingado. Essa foi boa, hein, cara? Olha aí, ó. Essa foi muito boa. Eles estão chegando com Falou em Brasília, já o Xandão mandou checar a parada. Você viu? Acho que foi sirene do alarme da viatura chegando. Chega. Você também deu um sustão aí ou não? Eu também levei um susto. Agora, sabe qual é a vantagem para nós? Porque isso é um alarme da estúdio onde estamos gravando. Agora, certamente, tem muita gente ligada ao poder hoje que, com um alarme dessa natureza, sai correndo e não passa só um susto, vai passar consequências graves. Porque o Francisquini está fazendo uma leitura, um pouquinho de leitura histórica, e diz o seguinte: eu tenho que combater o bom combate lá onde eu fui realmente subjugado, expurgado, e meus direitos foram tomados. E eu concordo com essa visão dele, porque nós precisamos de atuação de 2026 para frente que não estamos tendo agora. Porque é o seguinte, você veja que tanto na Câmara Federal quanto no Senado não existe uma representação, uma voz forte que vá ao plenário e diga o que ele acabou de dizer. O Lula está fazendo um péssimo governo. Nós já vamos falar sobre isso, sobre o COP30 e tudo mais. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: nós não temos grandes problemas aqui no Paraná agora. E o Francisquini está bem representado, porque é um problema. É isso aí, gente. Tudo ao vivo é muito melhor. Ó. Nós, na verdade, estamos... Espero que ele não corte essa sirene, que vai ficar bem Não, legal, vai ficar né? legal. Vai ficar legal, né? Lógico. E você tem a tua representação familiar, porque pela primeira vez na história nós temos uma mulher que é vice-presidente da Assembleia. Casualmente a esposa dele, que é a doutora Flávia Francisquini. Então, a família terá representação aqui na Assembleia, porque essa moça certamente vai se reeleger, e bem, e merece, aliás. Aí a grande questão é a seguinte: nós precisamos de uma bancada forte em Brasília, porque você vê o Malcolumbre tem 40 impeachments na mão. Nada é feito em relação a esses impeachments. E eu não estou querendo particularizar agora, mas é impeachment de ministro, é impeachment do presidente, é impeachment de um monte de gente e não acontece nada. A Câmara Federal virou aquela coisa do quinzinho do interior, com todo respeito aos paraibanos, mas é o quinzinho do interior. Então nós precisamos de representação forte e de gente que tenha coragem e que vá para o enfrentamento. Eu não vejo na bancada do Paraná hoje vozes fortes. Eu não estou fazendo crítica também, mas eu gostaria de ver gente brigando, e brigando por coisas importantes. Não é essa briga Bolsonaro e Lula e Bolsonaro. São temas, né? Temas que importam para o Estado e que defina na área econômica nós estamos a vida, né? Sob o ponto de vista da economia. A gente não tem mais grandes vozes que repercutam no país. Para mim, eu tenho um orgulho enorme de ter sido um dos autores do pedido de impeachment da Dilma, dos que foram avaliados, e fui o único paranaense na comissão de julgamento que levou daí Dilma para ser julgada pelo Senado. Então, faltam essas vozes de representação fortes ao Paraná que estejam nessas posições importantes. Existem alguns que estão fazendo, claro, em todo lugar, mas eu acho que chegou a hora também do eleitor buscar de novo, não é a velha guarda, mas porque tem muitos novos que fazem um bom trabalho, a gente vê lá em Brasília, não é a idade,
mas talvez seja posição. De posição, o cara não pode ter medo, não pode vender o voto dele por emenda, não pode trocar a posição dele por uma indicação em um ministério. E isso tem impactado muito. O discurso é bonito na campanha, mas quando chega na prática lá, ele não é a mesma coisa. Quantos me falaram, nossa, que loucura você fez, pegar o microfone e continuar. Se você pegar minha rede social, não tem um dia que eu não pego um assunto e vou até o fim do assunto, seja Lula, seja Supremo, seja Justiça, sendo sempre justo, claro, assim, o que é bom a gente fala, o que é ruim a gente critica. Mas muita gente, ó, por que você continua? Você foi caçado por criticar, por falar. Então, se eu voltar para virar uma ovelhinha, não tem por que eu voltar, eu fico na minha atividade da iniciativa privada, que está indo super bem. Eu acho que no Brasil nós vamos ter que levantar grandes vozes para ocupar as assembleias legislativas, para ocupar a Câmara Federal, eleger um presidente do Senado que possam trazer essa visão de receber. Quem recebe o impeachment do presidente da República é o presidente da Câmara dos Deputados, é ele que tem a caneta sozinho. Quem recebe do ministro do Supremo o impeachment é o presidente do Senado sozinho. Então, para você eleger um presidente do Senado e um presidente da Câmara, você tem que ter maioria. O trabalho que o Bolsonaro, vamos dizer, a direita brasileira está fazendo em eleger a maioria dos senadores, o grande objetivo não é ter maioria por ter maioria, é eleger o presidente do Senado. Com o presidente do Senado, esse é o grande medo da esquerda, do Supremo até, dessa linha ideológica, é ter um presidente do Senado que receba um impeachment e bote para frente. Aí o jogo muda, né? Porque hoje a grande maioria dos senadores ou está omissa ou tem o rabo preso no Supremo Tribunal Federal. Dá para falar essas coisas, né? Óbvio. Então tá, tem o rabo preso. Se você pegar uma boa parte dos senadores, responde a ações criminais e algum ministro do Supremo é relator que pode afastar da busca, precisa acabar com a carreira do cara. Então há uma simbiose. Eu acho que a Constituição Federal lá de 88, ela criou uma coisa perniciosa, quando ela criou um órgão fiscalizando o outro. É um dos poucos casos que esse sistema de freios e contrapesos não funcionou. Nunca que o senador podia ser julgado pelo ministro do Supremo, quando é o ministro do Supremo que julga o senador. Acaba criando um relacionamento que não é bom para a democracia. Nós tínhamos que ter outros órgãos. É uma simbiose que acontece hoje. Então, a eleição de senadores que não têm o rabo preso, que têm um pensamento, aí a gente não quer que entre lá já com o objetivo de caçar, impeachment, não. Mas que seja justo, olhe o caso e possa fazer a avaliação política, porque o julgamento é político no Senado, como foi da Dilma, que o pessoal dizia, olha, não tem crime, não tem nada, é só uma pedalada fiscal. O Lula fez uma igual mês passado, né? Sim. Igualzinha, então. Perfeitamente. Mas, enfim. Voltando ali falando do direito criativo ali que eles pegaram você, que é isso que chama, né? Que não tem uma coisa, daí inventa. É o que a gente está vendo. Muito direito criativo. Isso não Como é faz que é mal. direito criativo? Direito criativo. É que você inventa uma... Você inventa uma coisa que é um absurdo. Você que é essencialmente um escriba, agora começaram com esse papo de narrativa, né? O que se chamava antigamente de discurso, etc., é a tal narrativa. O discurso do ministro, então, é uma narrativa, é isso? É uma narrativa, Ele não é? cria uma narrativa e a narrativa é repetida por milhões. E aí prende gente com uma narrativa. Eles querem fazer uma coisa que não é verdadeira virar verdade. E o que é a fake news? Exatamente. Depende de quem avalia. Claro, É a né? narrativa que você aprova quando você está do lado de cá e desaprova quando você está do lado de lá. Para mim, narrativa, eu uso o Arruda e o como é que é? Renato. E o Renato Freitas. O mesmo assunto, vamos pegar. Lula é ladrão. Para o Renato Freitas é um absurdo. Para o Arruda é uma verdade. Agora, Bolsonaro tem que ser preso. Para o Arruda é um absurdo. Para o Renato Freitas é uma verdade real. Então, quando o Lula quis criar a lei das fake news e quase criou a lei das fake news que não existe, estou caçado por fake news que não existe a lei até hoje. Então, como é que tem uma jurisprudência, uma cassação sem lei? Mas vamos voltar aqui. O Lula queria, no projeto que foi para o Congresso, que está lá para ser votado ainda,
criar uma comissão nacional, um conselho nacional Puta, escolhido de novo, por ele. Né, conselho. Os conselhão. E dinheiro para o conselho. Jeton. Não, daí Meu assim, Deus. ministros. Imagina os ministros do Lula dizendo o que é fake news. Como é o nome daquela moça que foi ver o jogo do Flamengo? Aniele, né? Aniele. É a ministra. É. Já imaginou ela nesse conselho? Eu acho que estava. Vamos olhar direito. Ela tá em Né? todas. Não é a namorada da Daniele Franco que estava lá. Não era a Aniele Franco, não era a ministra que estava lá no jogo? Não, era ministra. Era ministra? Foi de camisa do Flamengo e avião da FAB. É assistir o jogo em São Paulo. É verdade. Aliás, a mesma coisa que o Alexandre de Moraes também fez com o avião da FAB. Para ver o Palmeiras. Não, ele é Corinthians também. Ah, é corintiano. Sim, amigo do Lula, Corinthians. Imagina. Mas é difícil, né? Tá complicado. Eu acho que a polarização extrapolou o limite político da disputa ideológica e invadiu as instituições de Estado. É verdade. Entrou na Polícia Federal, entrou onde não entrava e era muito difícil entrar, entrou na Justiça, entrou no Ministério Público. Isso é ruim porque 90% dessas instituições são profissionais de carreira que fizeram concurso público e que abominam essa entrada. Só que os 10%, eu estou chutando 10%, né? Não é que eu tenha alguma estatística, só que esses 10% são os cargos de chefia, que com a mudança ideológica de governo passam a comandar o alinhamento de quem quer receber algo a mais numa função gratificada. O coordenador, o chefe de divisão. E isso faz com que o alinhamento ideológico de cima para baixo acerte tudo. Eu acho que a Polícia Federal, como instituição de Estado, a Justiça, com essa indicação que vem do presidente da República, está acontecendo a mesma coisa que a fiscalização do Supremo com o Senado. A principal, se a gente quer arrumar o caminho da democracia, é tirar do presidente da República a indicação dos ministros de tribunais superiores e criar uma forma, que eu não tenho preconceito nenhum de dizer criar A, B, C, mas tem que ter um grupo, que seja de carreira, um concurso de provas de títulos, uma eleição, como é nos Estados Unidos, tem estado que você elege o chefe da polícia dentro dos policiais, entre o Ministério Público que vai comandar, mas não dá mais para o presidente da República, que é julgado pelo procurador-geral, é ele que indica o procurador-geral, é só quando ele brigar com o cara que vai ter uma ação contra o presidente da República. Essa relação se tornou espúria. Eu sou mais velho que vocês dois e já tive programa de televisão com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso. Ah, é outro nível. Vou Né? contar A gente para tá falando. vocês. Nós Eu tinha estamos uma falando. pizza embaixo do braço no dia que ele foi fazer o programa comigo. Porque era um programa ao vivo, eu competia com o Jô Soares numa televisão, ele Fiber na outra televisão. E eu, ministro Carlos Veloso. Aí o ministro Carlos Veloso era ao vivo e tal. Chega lá, eu já estava suado, porque era o presidente do Supremo. Hoje o presidente do Supremo é Luiz Edson Fachin, mas foi o Carlos Veloso. E aí o Carlos Veloso vai lá e tal, e diz assim para mim, antes de começar o programa, ele chegou antecipadamente e tal, era a televisão do Martinez em Brasília. Escute, estou com um pouquinho de pigarro, precisava tomar um cachaçinho. um golinho e tal. Daí eu procurei na televisão lá de Brasília, do Grupo Martinez, e na sala dos recados tinha um Royal Salute. Vai essa mesmo, vai Eu essa. falei, é o ministro presidente do Supremo, cara. Fui lá e tal. E a entrevista sucedeu da melhor maneira possível, porque havia um respeito tão grande pela figura do presidente do Supremo. Eu estou falando de uma que eu fiz, mas existe, a gente pode estender para inúmeros outros grandes Ministro nomes. Rezec, Rezec, Celso de Mello. outro naipe. Hoje, nós não temos respeito pela corte. Por que nós não temos respeito pela corte? Porque eles se tornaram personagens de mídia. E quem esculhambou legal foi o Samba Lelê Carioca, né, que foi o primeiro a esculhambar, indo fazer sambinha com o estudante, indo no Carnaval Carioca e sambandinho, etc. e tal. E nesse vácuo apareceu o Alexandre de Moraes com essa postura de xerife de Nottingham, né, porque ele é xerife de tudo,
tudo passa por ele, e o malandro, que é o grande malandro, que é o Gilmar Mendes, que mexe com os bonecos. Mas veja como é que eu estou usando a língua portuguesa. O malandro, o grande malandro. E a responsabilidade é minha, pessoal, eu que estou dizendo isso. Não é o programa, não são vocês, eu estou dizendo isso. E por que eu estou dizendo? Porque eu acho que ele é mesmo. Porque hoje ele estava na Argentina falando bobagem, dizendo que a luta da polícia brasileira, onde 4 heróis perderam a vida no combate ao narcotráfico, era um exagero. Exagero de quem, cara pálida? Não é um exagero. O Brasil vive uma guerra, 26, você sabe, você é um estrategista de polícia. E veja, o Paraguai e a Argentina já se uniram em tornar o PCC e o Comando Vermelho organizações terroristas. E o Brasil, de onde são, ainda reluta mais como bandeira ideológica do Lula e da sua equipe do que com o resultado de segurança pública. Eu duvido que o pessoal da Polícia Federal, das polícias dos estados, que trabalham também em conjunto, não já pediram, pelo amor de Deus, presidente. Você declarar que são organizações terroristas, internacionalmente, a legislação internacional vai favorecer buscas, prisões, extradições, bloqueio de patrimônio, bancos fornecendo informações. E equipamento. Tudo, né? Porque os caras têm equipamento, eles passam o passado do Paraguai, não sei o que e tal. Você foi policial de 2 forças tão respeitadas por nós. A Polícia Federal, eu já vi pesquisa que a Polícia Federal chegou a 90% de aceitação da população. Hoje não pode fazer pesquisa. Se fizer, é um desastre, né? A Polícia Militar do Paraná, tão respeitada por todos nós, mas todo mundo ali tem que comprar arma com licitação, só pode um determinado tipo de equipamento. Os caras meteram bomba de drone, pô. Será possível? Mas não tinha aí uma especialista falando em atirar pedra nos bandidos? Ah, mas mais uma esquerdola, né? Mais uma esquerdola, né? E apareceu outra. Parecia uma. Eu achei que aquilo era brincadeira quando eu assisti a primeira vez. Que era um meme, que era alguém que inteligência artificial, que o visual dela já mostra uma professora de universidade federal, daquelas bem esquerdopata. Então achei, alguém armou isso, brincadeira. Depois de horas, que eu falei, não, aquilo é real. Está dizendo que o traficante você joga, mata com uma pedrada na mão, atira você controla com uma pedrada na cabeça, virou meme do Brasil inteiro, né? Agora o pior, ontem eu fiquei sabendo que ela pediu segurança da polícia, que começou a ser ameaçada. Quer dizer, ela é contra a polícia, queria o fim da polícia, daí agora ela não quer o fim da polícia, ela pede segurança da polícia. Como é que nós fazemos? Nós, pessoas comuns. Aí tem um problema aqui. O Johnny está brincando aí com o alarme para ver se a gente fica com medo, né? Mas você toca o alarme e tal, como é que a gente faz? 190. A gente vai atrás da força do Estado, da força policial. E para ir atrás de alguém, o pressuposto é que você respeite esse alguém. Essa maluca beleza, essa chupeta mental, moe a polícia, diz que a polícia tem que usar pedra macadame, e no dia seguinte, opa lá. Agora estou sendo amassado, eu preciso da polícia. Agora eu preciso da polícia. Agora você imagina a cena, ela ameaçada, está dizendo, né, que está sendo ameaçada, a polícia vai atender lá, porque o Lula vai mandar atender, e eles chegam lá, 2 policiais, cada um com uma pedra na mão para andar com ela na beira do morro lá do Rio de Janeiro, para ela dar uma palestra para o resto da turminha esquerdopata dela, dos cabelos coloridos, óculos de fundo. E aí? O que ela vai fazer? Ela vai fazer uma nova reclamação. Olha, apareceram 2 policiais aqui sem armas, cada um com uma pedra na mão, dizendo que vão fazer segurança para mim. Então, uma coisa bonita no discurso, que eles gostam de discursar para essa turminha, desse pessoal que entra na Universidade Federal, que o pai e a mãe se desesperam, né? Tem pai e mãe que torce para o filho não passar mais e passar num lugar onde ele possa fazer uma faculdade sem ser doutrinado. Que entra, você já viu aqueles no Instagram, que é o primeiro ano do menino na universidade, o segundo ano a transformação. Tem um pessoal fazendo essa transformação, quando chega no último ano, nem a família conhece mais quem está sendo devolvido. Cara, a gente tem que mudar esse governo, e eu acho que o Bolsonaro errou nisso. Ele tinha que ter entrado mais firme nas universidades federais. Botado reitores que pudessem reorganizar para ser instituição de ensino aquilo.
Quem levar ideologia política de direita, de esquerda, do que for para dentro da sala de aula, está fora. Processo disciplinar, vai dar aula em outro lugar, mas assim, lá tem o MST monta curso nas federais pelo Brasil afora. Mas a esquerda montou nas universidades e em várias escolas federais um ninho de esquerda que eles querem só gente de esquerda. É que a visão é ali que nós preparamos a base, é uma visão de comunismo. Eles vão abrir um curso de direito naquela faculdade lá e tinha professor falando, agora nós vamos poder formar muitos estudantes de esquerda e vamos dominar as procuradorias, os tribunais. Mas de certa forma, eles já o fazem. Os tribunais superiores. Veja. O Lula indicou, agora com as novas indicações, ele indicou 7. Dos 7, 8. Né? Dos 11, 8 são indicações da esquerda. Estou falando de Supremo, no caso. Imagina para baixo. Né? E para baixo, então, esse número se multiplica, porque né, a estrutura vai se multiplicando, mas a grande questão, me parece, é a seguinte. Nós fazemos o diagnóstico com facilidade. Estamos fazendo aqui um diagnóstico a rigor, né? E o problema é que as universidades, isso tudo tem um nome, o pai de tudo isso chama-se Pedro Caroço. O pai de tudo isso é o ideólogo do PT, José Pedro Caroço Dirceu. Esse é o homem que montou o plano. E está outra vez, e eu ouvi esta semana isso, é muitíssimo respeitado em Brasília. Claro que o José Dirceu é muitíssimo respeitado em Brasília, porque ele tem um poder inestimável. Eu participei de um jornal aqui, em Curitiba, de uma rede de televisão, e esse jornal saiu do ar exatamente no dia em que eu chamei esse cabra de Pedro Caroço no ar. E contei histórias. Você sabe por que ele chama Pedro Caroço? Não, contei já. Porque quando ele fugiu de Cuba e voltou para o Brasil, ele nunca foi um operacional. O Zé Dirceu não é um cara, ele é frouxo. Ele não é um cara de pegada, ele é um cara de ideologia só. Né? Nunca foi para a operação. A Dilma era arma na mão. Não, a Dilma era Dilma era operacional. Dilma era corajosa. E é corajosa. Só fala bobagem, mas é corajosa. Até para falar bobagem ela é corajosa. Mas o Pedro Caroço, o Zé Dirceu, ele nunca... Pedro Caroço era o nome de fantasia dele? Já explico como é que virou Pedro Caroço. Quando ele terminou o trabalho que ele estava fazendo lá em Havana, ele nunca foi em Sierra Maestra. Quem ia em Sierra Maestra era o Che Guevara e o Fidel e o pessoal da operação. Ele sempre foi da teoria. Quando ele voltou para o Brasil, ele voltou clandestinamente, teve que fazer uma cirurgia plástica. E fez a cirurgia ainda em Cuba. E aí ele ficou sequelado. O que é ficar sequelado? Em cirurgia plástica, antigamente, havia muito de ficar pereba, caroço, porque eles não tinham uma tecnologia como tem hoje, né, moderna e tal. E ele tinha o caroço. Aí ele foi lá aqui no interior do Paraná e conheceu essa moça que era dona de uma farmácia, tinha uma boutique, que é a mãe do deputado federal, que é uma figura simpaticíssima, aliás, o filho dele. Lá em Cruzeiro do Oeste. Em Cruzeiro do Oeste. Ele conheceu essa moça em Cruzeiro do Oeste e casou com ela. E virou dono da farmácia. E aí era a farmácia do Pedro Caroço, porque ele sempre estava mexendo no caroço. É essa a história de José Dirceu, a história verdadeira. Onde você leu isso, já? Não, eu não li, eu ouvi. Essa história é verídica. E quem me contou foi um morador lá de Cruzeiro. De Cruzeiro do Oeste, pediu 1000 vezes, pelo amor de Deus, para eu nunca entregar ele. Contar, tá fugindo lá da cidade. Mas esta é a história verdadeira do nosso não menos famoso Pedro Caroço, o cara que idealizou tudo isso que está em prática aqui. É o Foro de São Paulo, tudo isso, toda essa junção da esquerda isso, na América do Sul. E o Lula sempre foi o ator, né, o sujeito que é simpaticíssimo. Que é o único que ganha uma eleição. Não, né? e é Ele só foi tirado da prisão
porque era o único nome que Você podia conhece tirar o ele? Bolsonaro. Você militou com ele? Não, já tive com ele algumas Você vezes, mas conhece? o pessoal falou que eu nunca devia ficar sozinho numa Não, sala com ele. pessoalmente? Olha, eu vou contar uma história para vocês. Vocês falam que o Lula é isso. Mas o Lula, até vencer a eleição de 2002, ele ficava na casa do professor Lafayette Neves. E depois desapareceu, não falou mais nada e deu uma briga nada. Então existe o Lula daquela época e o Lula de hoje, que não é o mesmo Lula. Claro que não. Mas é um cara simpático. Desculpe, como todo 171, não tem estelionatário antipático, tem? É verdade. Não tem. Não. É a natureza do estelionatário ser simpático, ser agradável. Mas o Zé Dirceu é muito arrogante também. Mas ele não é 171. Ele é ideólogo. Ele não opera. Acredita no que faz. Né? Ele não opera na linha da enganação. Ele é ideólogo. Movimento de massa. E gosta Ideias, movimento de massa. Ele já está naquele prédio grande lá do lado do hotel em Brasília. Já tem um escritório de um andar lá de novo e tal. Já estão todos de volta, né? Todos. Eu estava assistindo a ida do Lula para onde ele foi? Tailândia? Não, como que foi o país que ele foi? Indonésia. De repente, presidente da Indonésia, presidente Lula, veio um cara de terno trazendo uma pasta para ser assinada de um... Joesley Batista. Sim. O cara preso na operação que disse que tinha 300 milhões numa conta para o Lula lá fora de corrupção, já está andando no avião presidencial, indo fechar acordos das empresas dele junto com o Lula. Que país sério no mundo? As instituições olham uma coisa dessa e ninguém faz nada. Daí ninguém consegue me explicar. Isso, assim, pode se debater, chorar quem está assistindo, o pessoal do L, etc. Mas quem me explica o cara que delatou o presidente dizendo que tinha uma conta com 300 milhões para ele usar lá fora? De repente, o Lula volta, descondenado só para ganhar a eleição, e o cara que tinha o dinheiro volta a ser amigo e já viaja no avião presidencial. Sabe. Pega essa imagem, quem está com curiosidade. E pior ainda, me falaram que ele está intermediando com vários países no mundo, inclusive nos Estados Unidos, é ele que está operando essa reagrupamento do Lula lá nos Estados Unidos. Quer dizer, é muito poder, parece que o grupo dele... a SWIFT, que se eu não me engano é uma da JBS, é uma das maiores dos Estados Unidos, então o poder de caneta dele, o poder financeiro lá nos Estados Unidos também é gigante. Então assim, nenhum país sério, se fosse nos Estados Unidos ao contrário, você imagina o que ia acontecer, ou se fosse o Bolsonaro, presidente de volta, andando com alguém que foi preso, condenado, ia ser uma revolução. Mas parece que fica tudo normal quando as indicações saíram todas da esquerda, todo mundo finge que não está vendo. Sim. Dá uma cegueira... Cegueira criativa. Cegueira criativa, Criativa né? e seletiva, é bom, hein? Mas você está vendo todo esse cenário aqui com o Lula, com o Bolsonaro, o que você acha que vai dar na eleição do ano que vem? Da Lula ou da Bolsonaro? A Tarcísio. E se o Tarcísio... Bolsonaro, o Supremo não vai liberar ele de jeito nenhum. Uma anistia, o Lula veta e o Supremo declara inconstitucional. Eles não vão deixar... Você não tem medo, desculpe interromper, mas você não tem medo de fazer essa afirmação e eu te explico por quê. Eu faço essa afirmação todo dia ao vivo. E aí eu sou muito criticado e eu respondo para as pessoas, por favor, eu estou dizendo isso... É o mundo real, né? Para lembrar vocês... que é preciso escolher um outro nome, porque o erro que o Bolsonaro cometeu, a esquerda não cometerá. Vai ter o nome definido, já está, é o Lula. Sim. Agora, se a gente ficar... a gente precisa eleger um presidente de direita com alinhamento ideológico, até para dar um indulto e tirar o Bolsonaro da cadeia, porque daqui a uns meses ele vai estar num presídio. A gente é assim, se o meu candidato é o Bolsonaro, vou até o fim, vou lutar, vou brigar, vou fazer. Mas aqui são formadores de opinião, pessoas que são vistas, porque está nos assistindo, como inteligentes, e não um 7-1. Então, eu acho assim, o candidato ao presidente, na atual situação, de ver que não vai ter uma anistia, de ver que o Supremo não vai deixar passar, que o Lula nunca vai querer disputar com o Bolsonaro.
o candidato é Tarcísio, é quem ganha a eleição. Por que não o Ratinho? O Ratinho pode? Porque eu acho que hoje o Tarcísio, governando São Paulo com aprovação, com tudo, é o grande candidato. O Ratinho, o de Goiás, o Caiado, são nomes que correm por fora. Se o Tarcísio não sair, o Ratinho parece que é o mais aceito até nesse contexto. Mas se a gente quer ganhar a eleição, tem que ser uma junção desses nomes. Eu já até ouvi falar... uma pesquisa que o Ratinho estava na frente se fosse para o segundo turno com o Lula. Eu acho que tem pesquisa para tudo, né? Eu acho que hoje no Paraná, se fizesse uma pesquisa, o Ratinho dava na frente do Lula mesmo, né? Mas o problema que eu vejo assim lá em Brasília, assim, que o Lula, eu toda manhã, antes de fazer programa em uma rádio, aí eu fico ouvindo o Lula. E o Lula, ouvindo ele falar, ele não está bem. Será que ele está no caminho do Biden também? Mas assim, a máquina é muito poderosa do governo federal, né? Esse último projeto que eu falei da pedalada, o Pé de Meia, com 50 e tantos bilhões para distribuir para jovens, para poder entrar bem nesse voto que a esquerda está preparando. Você já notou a diferença da manifestação dele quando ele faz o que o Bolsonaro não fez também e deveria ter feito? Um sujeito nesta envergadura não pode se dar o desfruto de trabalhar sem o teleprompter. Porque a opinião de um presidente de uma nação como a nossa, 10ª economia do mundo, mais de 200 milhões de habitantes e tal, o cara trabalha muito. O Francisquini foi deputado federal, sabe? Você já foi lá várias vezes, sabe também. Os caras pensam que Brasília é um céu. A pegada é muito violenta, o cara começa às 7 da manhã, meia-noite o cara está em plenário, a pegada não é fraca, não é fácil. O sujeito com 80 anos de idade, com toda uma pauta da presidência da República, se ele se der o desfrute de inovar, de ficar fala besteira, né? Essa última é ele terrível. fala, Traficante é vítima do usuário. Mas também não precisa teleprompter para ser um idiota e falar uma besteira dessa, né? Mas ele tá aí. O traficante é vítima do usuário. Não precisa teleprompter para falar uma besteira desse tamanho, né? Qualquer cara daí vai muito que. E nesse voto do jovem, aí o Ratinho anda bem. Onde o Ratinho anda e voa é nesse voto, porque o nome é um nome fácil, o pai é muito forte no Nordeste. Então, assim, eu vejo o Ratinho forte num Tarcísio não indo. E eu acho que é a visão dele verdadeira. Ele não pode falar isso. Mas eu acho que a visão do Ratinho é candidato com o Tarcísio não saindo. Daí é um candidato viável, principalmente juventude, o pai tendo um nome muito estabelecido no Nordeste. Daí a gente vem, mas na minha visão o grande nome é o Tarcísio. Agora, uma junção Tarcísio e Ratinho ia ser muito boa também, né? Dois nomes respeitados e traz um nome. E aí também tem eu fico escutando, não, tem que buscar alguém do Nordeste, não sei o que e tal. O Lula não é do Nordeste, o Lula nasceu no Nordeste, mas o Lula é São Paulo. E o vice-presidente dele foi o Alckmin, foi prefeito de Botucatu, governador de São Paulo também. Eles fizeram uma chapa São Paulo-São Paulo. Então, se fizer uma chapa, eu gosto dessa ideia do Francisquini, se fizer uma chapa, Tarcísio, Ratinho, Tarcísio, fica muito forte, aí eles se acomodam com o Zema, porque o eleitorado de Minas é fortíssimo. Não me engano, o Zema já está falando em candidatura do Senado lá, alguma coisa assim, eu tenho ouvido, já tem visto um plano B ali, né? O Zema e o Ratinho se encontraram lá no Rio e conversaram alguma coisa? Eu acho que o ideal seria uma junção deles, né? Caiado, Zema, Ratinho, Tarcísio, porque é o que o Gebuc falou, né? A esquerda vai fazer isso, já está fazendo, né? Já está centralizada no candidato. No Paraná. Até... Você veja, nesse final de semana eles fizeram uma reunião e escolheram o menino Maurício Requião. E o Arilson e Gleizida Sapucaí, Gleizida é a ministra, Gleizida Sapucaí. Todos eles concordaram e vão de Mauricinho Requião. Quem está feliz é o presidente da Itaipu, né? Sim, que ia ter que renunciar à presidência do Caixa Forte. Não, mas ele teria conversado com o Lula e o Lula pediu para ele sair do Senado. Apostando na divisão, Apostando na divisão. Por exemplo, se tiver muito candidato ao Senado,
A esquerda tem chance, sim, de chegar lá. Se saírem vários de Se direita, dividir muito, eles fazem 25 e levam. leva uma vaga. Eu quero sugerir para você, Tupã, vamos ouvir essas 10 medidas, porque o nosso tempo está estourando, e eu li as 10 medidas saneadoras propostas pelo Francisquini e me encantei por algumas delas. Mas comande você. Não, acho que você tem que comandar, porque eu esqueci uma... O óculos. Você quer o meu óculos emprestado? Olha aqui, ó. Você, Aqui, ó. O Francisquini mesmo vai contar para Ó, nós aqui. Ó. eu vou contar a menina dos olhos. Eu fui estudar o Bukele. fez bem. E eu acho que assim, a gente tem que olhar onde está dando certo a coisa e entender por que, que o Bukele está fazendo um estrago lá no país dele com essa. E chegamos a uma conclusão. É o fim da impunidade. É a certeza da punição e a punição forte. É o cara que é de crime organizado, vai pegar 30 anos num presídio, não tem saidinha, não tem telefone celular, vai trabalhar obrigado para poder pagar a comida dele, para indenizar. O cara montou uma máquina que a gente sempre sonhou no Brasil, mas que a Constituição Federal de 88, no artigo 5º, afrouxou, o Supremo e o STJ em julgamentos afrouxaram a lei dos crimes hediondos. Então o que eu fiz? Eu pensei, o que é um projeto de alguém que foi delegado da Polícia Federal, foi oficial da PM na Rhône, na linha de frente? O primeiro é a menina dos olhos, ó. Criação de um presídio de segurança máxima com 40 mil vagas na selva amazônica, igual o presídio de El Salvador. Quero ver quem vai fugir lá no meio, lá 2.000 quilômetros no meio da selva amazônica. Jacaré e onça, o cara vai ter que fugir pelo rio Amazonas. Aquelas formigas. Entendeu? Você imagina você pegar todos os presos do crime organizado no Brasil inteiro e começar a levar presídio federal, central, no meio da selva amazônica, não tem, só entra e sai lá de avião, de helicóptero, força aérea que opera aquele aeroporto com jato lá, e aí vai fazer o quê? Quando o cara souber que o comparsa dele está há 30 anos de pena, cumpriu 5, você acha que o cara vai continuar dizendo eu sou do PCC, eu sou do Comando Vermelho, venha me buscar aqui em casa? Vai? Agora, você for para Bangu, ficar usando celular, cama de casal, saidinha de Natal, aniversário do não sei quem, e aí, assim é fácil. O jeito que está a legislação, então eu criei 10 medidas que eu vou apresentar. Aqui na Polícia Federal eles arrumaram um esquema para o cara casar. O cara casou, né, até, né? Casou, pô. Casou. Ele mesmo falou, né? Não é nós dois falando, né? Sim, ele disse. Que as idas dela lá eram onde ele conseguiu passar esse período todo, né? Mas foi um namoro exótico, né? Vamos dizer assim, se teve, como é que é, julgamento criativo, nós tivemos um namoro exótico também, né? Né? Direito criativo, ficou ótimo. Acho que o pessoal da PUC, da Universidade Federal, dos cursos de Direito, tem que chamar o Tupã para dar uma palestra lá, para ele dar uma nova modalidade, que está muito em voga, o direito criativo. Direito criativo. Mas como você está querendo voltar para a Câmara Federal, eu já te perguntei isso, assim, você não tem medo de dar confusão com tanto Francisquini na política? Sabe que esses dias eu estava pensando nisso, que o pessoal sempre me pergunta, né? E eu estava conversando com um médico amigo meu. E esse médico me perguntou, daí eu perguntei para ele, teu filho faz o quê dele? É médico. Eu falei, cara, por que ele virou médico, teu filho? Ele virou médico porque ele me olhava assim, é um médico super renomado, um hospital grande, não me autorizou a falar o nome dele. Meu filho cresceu vendo eu ser médico, ele vai continuar a minha carreira. Eu falei, comigo também, meu filho é a mesma coisa. Se eu fosse um maltrapilho e envergonhasse ele, eu não ia seguir. Então hoje eu tenho que me adaptar. Isso aí. Né? Hoje eu tenho que me adaptar. Não é? Como é que eu vou me adaptar a alguém que tem perfil? Vou dizer para ele ir para casa? Então a gente tem perfis diferentes. O meu é ideológico, é embate, é pancada. É o voto de opinião. É o voto de opinião. O voto dele é atendimento. Tem 80, 90 cidades do interior que ele vai, atende o prefeito, Aliás, atende as cidades. Eu queria fazer uma observação na sua presença. Brilhante parlamentar. Então, como é que eu chego e falo, você não é mais candidato? Brilhante parlamentar. Então, assim, nós vamos ter que se adaptar a uma estrutura que vão buscar votos diferentes. Sabe por que eu estou dizendo isso? Um dia já acabou o nosso horário, só para avisar, mas eu fui na Assembleia e tinha uma correora de deputados ali. E ele era um guri, ele tinha 20 e poucos anos nessa época.
Você elegeu com 22, né? 21 para 22. Ele tinha 23 ou 24. Aí tá vendo o Piazinho lá, e eu tô com os deputados velhos. Aí o cara que era o presidente da Assembleia na época, falou, puta vida, tá vendo aquela praga? E ele sempre se deu bem comigo. E aí ele me fez sinal de longe e eu falei, venha, né, pro Felipe. Aí os caras espalhei a roda. Porque o problema é o seguinte, ele já, menino daquele jeito, ele conhecia profundamente o regimento interno da Assembleia. Então ele tocava horror na verdade. Cabeça dos velhos. Na CCJ, né? Ele ia, contestava a constitucionalidade, derrubava os projetos de todo mundo. Tanto que depois, eleito federal, ele virou o presidente da CCJ na reforma da Previdência, reforma administrativa. Teve um momento brilhante, quando ele chamou aquela muquifa do Rio Grande do Sul, que eu esqueço sempre o nome, que a filha usa. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Aí ele vira para ela e fala, mas deputada, você é muito chata, deputada. Ele lavou a alma do Brasil. O chata não enquadrou como violência de gênero, né? Dá para ensinar o Arruda a usar o chato pro Renato Freitas, que ele é muito chato também, né? Você reparou uma coisa, Gê? O Felipe Francischini e o Fernando Francischini, eles vêm totalmente remodelados para a eleição de 2026. Você reparou ele só? Mexeu no layout. Cabelo. Sabe que a Flávia está fazendo lata velha em mim do Luciano Huck. Botou um pneu novo, né, no cabelo, arrumou o olho que estava caído, o olho de veieira, né? Estava com veieira aqui. 55. Já tô... Mas já falam desde 35 que eu sou guri. É porque nós estamos indo junto. Você está com quanto, Gê? 73. 73, eu vou no 55. A hora que você tiver 83, eu vou ter 65. Daí você vai continuar. 83, você ainda vai dizer, tá guri ainda. Mas, pô, o pessoal, tudo que está para trás, está dizendo, tá velho. 55 tá velho. Obrigado, um abraço. Obrigado. É muito bom fazer programa com você, construir essa ideia. Agora, você sabe o que aconteceu? Nós fomos enganados, Fernando. O que aconteceu? Obrigado. Porque esse evento aqui, das quintas-feiras, ele termina com o jantar. Hoje deram golpe da gente? E deram o golpe do Não tem nem o churrasco? Nada. Golpe do xaxicho. Então, esse é o velho guerreiro que nós conhecemos. E agradecer, né? Você recebeu a deputada Flávia Francischini lá também no teu programa, deu uma grande repercussão de audiência. E ela ficou muito feliz porque o tema do autismo para ela é uma bandeira de vida, né? Eu quero dizer o seguinte... E ela gosta de estar com você, gente. Eu tenho uma relação com o casal Francischini que transcende os dois. Porque é uma relação que me remete ao filho deles. E a gente fez política num determinado período das nossas vidas. Bernardinho, que é autista de 15 anos. E o Bernardinho era bem menor na época, já se passam alguns anos. E era uma época de chuva. E eu usava uma capa. Um capote preto. Ele tinha aqui o comitê aqui perto, 18. inclusive, o Francischini. E eu ia muito lá. E eu usava uma capa. E aí ele olhava... Ele tinha 8 aninhos. Ele tinha 8 anos, ele olhava para mim e falava, chegou o Ursão. Tio Ursão depois viu. Tio Ursão. O Gebu era o tio Ursão dele. E eu criei uma relação muito amistosa com esse menino. Ele ia abraçava o Gebu, que abraço mesmo, assim, com os dois braços. Torço por ele, é um garoto maravilhoso. Está num período bem difícil, né, da gente com... Eu diria o seguinte, você conhece o ser humano pela relação que ele tem com a sua prole. E eu até agradeço ao Fernando pela disponibilidade de ter vindo aqui hoje, porque eles estão, num momento, estão cuidando do meu amiguinho Bernardinho. Meu amiguinho não, está um animal. 15 anos, 1,80 m. 15 anos, é forte. Forte. Só que é o seguinte, bem-aventurados os humildes de coração, bem-aventurados os que têm família e bem-aventurados, sobretudo, os que conseguem ter amigos e ter relação com esses amigos e dar aos seus amigos e dividir com seus amigos amor. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, Tupazinho.